Novamente gravando, vamos para a continuidade do nosso trabalho. Vamos compartilhar a tela. Então, aqui é o prontuário que vocês já tiveram familiaridade, né? Vão ter mais agora ainda, né? Então, aqui vão preencher a queixa principal, a história da doença atual, a história pessoal, médica, odontológica do paciente, história familiar e social, tá? Isso vocês estão trabalhando bastante lá com o professor Ismar, com a turma do diagnóstico, né? E a professora Maiara, a professora Carol. E depois vem o questionário de saúde, o exame físico, intra e extraoral, os exames complementares, né? No caso aqui já entra para a área de prótese, para saber o que o paciente tem, né? Quando vocês estiverem lá na pré-clínica, a gente vai basicamente ficar aqui nesses exames, essa primeira parte, a segunda parte, exame intra e extraoral. Daí, feito isso, tá tudo bem aí, pessoal? Fizeram a primeira parte da anotação é essa, do prontuário, né? Anamnese, os dados pessoais já vêm do paciente, questionário de saúde e o exame físico, intra e extraoral. Até aqui tudo bem? Sim. Vamos lá, eu preciso de uma resposta. Sim, professor. Anamnese, exame intra e extraoral, né? Isso. Essa é a primeira parte. Daí, Emanuela, nós passaremos para o odontograma e o IG-PSR. No caso de vocês, na pré-clínica, nós estaremos trabalhando com o IG-PSR, mas para o meu plano de tratamento, vamos dizer que é o motivo da nossa aula aqui agora, eu vou ter que continuar fazendo todo o meu exame daquele paciente que se apresenta. Então, essa ficha do lado esquerdo é para isso, para fazer as anotações periodontais, nessa parte de cima do IG-PSR, e depois o odontograma, o que o paciente tem de cárie, qualquer coisa que seja, né? Canal, extração, cirurgia para remoção de siso e tudo mais. Do lado direito, aqui onde vocês veem, olha aqui, ó, planos de tratamento. Aí fala, professor, eles erraram na escrita aí, colocou planos, tá vendo que tá no plural e tá errado? E por que não está errado? Quem poderia me dizer por que essa palavra no plural, planos, não está errado esse termo aqui? Professora, eu não sei, mas eu vou chutar. É porque a gente tem que apresentar pelo menos no mínimo 3 planos de tratamento? Chute no gol. Um golaço que você fez, Fernanda. É exatamente isso. Tá planos de tratamento, porque eu nunca vou apresentar para o meu paciente apenas uma opção de trabalho. É claro que tem certas situações que eu só tenho uma opção. Quer dizer, mesmo quando eu só tenho uma opção, até deixa eu me corrigir aqui. Mesmo quando eu aparentemente só tenho uma opção de trabalho, eu ainda assim tenho duas. Qual que seria a outra? Digamos que o paciente venha fazer um tratamento e pode passar por 100 dentistas para fazer aquele plano de tratamento. E os 100 entram numa combinação, num consenso, concordam que só tem um caminho a seguir para fazer aquele trabalho. Eu tenho que apresentar duas opções. Uma é a opção, é o trabalho, naturalmente, que seria feito, né? Digamos que seja só essa opção, mas tem uma segunda. Qual que é a segunda? Quem arrisca? Vamos lá, Fernanda, chuta de novo. Professor, não sei, instrução de boa higiene, não sei. Não, digamos que tenha, né? Tem a instrução de boa higiene, tenha tudo. Isso está dentro da opção 1. Qual que seria a outra opção? Digamos que você falou, só tem isso para fazer. Qual que seria uma segunda opção? Que tem que apresentar para o paciente. Não fazer.
Quem falou, Letícia, né? Exatamente, outro golaço. Sempre, por mais que você só tenha uma opção, não, esse caminho aqui é só esse. Eu vou daqui para ali só de A para B, não tem outra alternativa. Não tem outra. Você vai apresentar essa alternativa e a segunda falar assim, olha, a outra opção é não fazer o tratamento. É simples. Muitos casos, a maioria eu até diria que nós temos 2, 3, até 4 opções de tratamento no meu planejamento. Se ela tiver 4 opções, você sempre vai acrescentar mais uma. Se ela tiver 3, você acrescenta mais uma. Se ela tiver 2, você apresenta mais uma. Se ela tiver uma só, você vai acrescentar mais uma, que é não fazer nada. Entendeu? É a questão do livre-arbítrio do paciente. Você fala, olha, eu tenho isso para fazer, e a outra opção é não fazer nada. Você ficar do jeito que está. Porque por mais que o paciente, ele é lógico, né? Em sã consciência e tudo, e ele esteja com problema na boca, se ele falar que ele não quer fazer, e conscientemente, a gente não tem como pegar, amarrar ele, sentar ele na cadeira ou fazer qualquer outro tipo de procedimento. Tá? Tá compreendido isso aí, pessoal? Por que está planos de tratamento? Que eu preciso de ter mais de um plano para o meu paciente. Mais de uma opção. E aí entra a situação financeira, entra a questão de tempo que ele não tem, muitas vezes. Tem uma série de fatores. Tem paciente que tem preconceito a certos tipos de tratamento, acreditem vocês ou não. Ah, eu não vou usar esse produto que o senhor me falou aí. Você me falou que era um produto sintético que vem de cavalo, do osso do cavalo morto, do osso do boi, do osso do porco, da pele de porco, de gente, de banco de sangue humano, né? Banco de tecido humano. Tem paciente que fala, eu não quero esse tratamento. Ou seja, isso aí é como se fosse um preconceito de medo, né? Sei lá, e a gente tem que respeitar. Tá ok? Compreendido, então, o plural da frase do termo aí? Entendi. E aqui é a última folha, né, que é onde vocês vão fazer a anotação dos procedimentos, né? A colocação do nome do paciente sempre, o número do prontuário e a data que vocês realizaram o procedimento, o dente ou região e a evolução do tratamento. O que eu coloco aqui, professor? O que você fez? Eu fiz uma resina composta fotopolimerizável classe 1 no dente 23. Escreve exatamente isso. Só que você pode abreviar a resina composta fotopolimerizável como RCF. Resina composta fotopolimerizável. Entendeu? Aí tem um código para cada procedimento, o nome do aluno, a assinatura do aluno, a assinatura do paciente, a assinatura do professor. Se o paciente for menor de idade, é o responsável que tem que fazer essa assinatura. Aí, gente, a gente vai entrar agora para as fases do nosso planejamento. Eu tenho que ter uma ordem, eu tenho que ter uma sequência, eu tenho que ter uma hierarquia, né, para eu fazer o meu tratamento periodontal. Isso foi dividido em fases, para ficar mais fácil. Então, eu tenho que classificar inicialmente quem? O paciente, naturalmente, ele é o meu produto de trabalho. Eu tenho que saber o que é um tratamento de urgência, o que é o tratamento, é um novo paciente, o paciente que está retornando, ou a combinação de um paciente que é novo e é urgência, ou é um retorno e é urgência. Certo? Eu vou fazer uma coleta de dados. Aquilo que vocês já sabem, lá no diagnóstico. História do paciente, que é a anamnese, o exame físico, os exames complementares, as avaliações específicas. E aí, mais os demais itens. Vou analisar tudo que eu for captando desse paciente, desde a anamnese. Então, eu faço uma análise, eu captei as informações, eu vou analisar as informações e vou sintetizar, ou seja, vou, como que falamos, vou processar aquilo que ele me falou. Vou colocar no liquidificador, ele me falou que ele é diabético, ele me falou que ele tem pressão alta,
ele me falou que ele é fumante, eu vou colocar aquilo ali, porque aquilo ali vai influenciar, sim, em quantas sessões será o meu tratamento, se vai ser uma sessão pela manhã, no início logo da manhã ou no final da tarde, tudo isso é nesse item 3 aí, né? Na análise e síntese dos dados. Eu planejo o item 4 e faço o desenvolvimento do meu tratamento. Eu apresento, isso é importantíssimo, gente. O que é a apresentação e a adoção? É aquele momento que você vai, depois que você já fez esses 4 primeiros itens anteriores, né, que você já colocou a situação no papel, você vai apresentar para o paciente. Você não vai simplesmente, eu planejei, chega o paciente aí e vamos começar o trabalho, que esse planejamento só interessa para mim. O planejamento do meu trabalho, ele interessa para mim e é importantíssimo eu apresentar para o paciente, interesse dele também. É aquilo que a gente falou, de repente, essa questão de adoção, ele não vai aceitar. Ele não vai aderir ao seu tratamento, ao seu planejamento, à sua proposta de tratamento, né? Então, eu vou apresentar, olha, nós pretendemos fazer isso, isso e isso, em tanto tempo. Aí é que entra aquela questão, ó, tem esse opção A aqui, opção 1, tem essa opção 2 aqui, tem a opção 3 também. Você vai colocar os 3, os 4, os 2 para ele escolher, ou tem não fazer nada, né? Então, é nesse item da apresentação e adoção. Aí vem a implementação. O que é a implementação? Implementação é você colocar o trabalho em prática. Aí sim, é você começar o tratamento. Compreendido? E depois que eu fiz o meu trabalho, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente vou fazer o meu trabalho, viro as costas, tchau e bênção, vai com Deus, seja feliz? Não, eu tenho que monitorar ou acompanhar aquilo que eu fiz, né? Não adianta eu falar para o paciente que, por exemplo, na periodontia, que ele não escova muito mal, que aquele problema está sendo causado pela má escovação dele, pelos cuidados que ele não tem, e não orientar quanto a como combater essa má escovação com uma melhora nessa escovação, e não acompanhar, não monitorar. Eu tenho que estar monitorando, é aquela fase da terapia de suporte, né? Eu tenho que estar com esse meu paciente, que ele volte, dependendo do caso, mensalmente ao meu consultório, ou trimestralmente, ou semestralmente, ou uma vez por ano, mas ele tem que estar voltando, eu tenho que estar acompanhando. É aquela história, não existe restauração eterna, não existe implante que eu faça lá e fique para o resto da vida. Pode ficar, mas ele vai ter um desgaste. Muitas vezes, um que fique sem problema nenhum durante a vida inteira, mas vai ter outro que naturalmente pode acontecer algum problema. E eu tenho que estar ali acompanhando. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, atenção para o 5º item que a gente falou. Ser direto na apresentação ao caso, ao plano de tratamento para o paciente, eu tenho que ser direto e acessível. Eu não posso ficar dando voltinha. Eu estou com medo de falar que ele vai perder esse dente, que o tratamento dele está muito complexo. Não, eu tenho que ser acessível, eu tenho que ser didático, eu tenho que ser comunicativo com o meu paciente e de forma clara, né? Eu tenho que ser realista, eu não posso, como eu falei, eu não posso negar que ele vai perder um dente. O paciente há anos, né? Outro dia eu estava com um paciente com 70 anos, pouco mais, 70 anos de idade, e com todos os dentes na boca. Mas o histórico dele, que hoje ele não fuma mais, mas já fumou muito, e hoje apresenta uma doença periodontal considerável. E no plano de tratamento, já de cara, eu mostrei para ele, olha, 2 dentes que o senhor tanto ama vão embora, né? E aí eu vou fazer o quê? Você tem que ser realista, né? Mas, por outro lado, eu tenho que usar um tom positivo, né? Que é esse próximo item. Eu não posso fazer terror para o paciente. Olha, vai perder o dente, porque ele vai perder a vida. Não, calma. Vai perder o dente, mas pode ser substituído com um bom planejamento com implante ou algum outro tipo de prótese, algum outro tipo de tratamento, né? Eu tenho que ser positivo. Eu tenho que enfatizar a unidade do meu plano.
O que é esse frisar a unidade do plano? Eu não posso falar, não, eu sou periodontista, eu só faço essa parte de periodontia, o resto se vira. Pode procurar a sua turma. Não, eu tenho que fazer um trabalho, mesmo que eu não execute o meu tratamento, eu tenho que ser multidisciplinar. Eu vou encaminhar o meu paciente para dar continuidade na dentística, na endo, qualquer outro, a prótese, né? Então, tem que ter unidade. Por quê? Se eu faço só a parte periodontal hoje e deixo o paciente com cárie, com algum outro procedimento, outro problema, ele vai continuar com um problema na boca que ainda, além de comprometer o dente com uma cárie, por exemplo, vai comprometer o trabalho que eu fiz, né? Ou se ele faz uma restauração que não ficou muito legal e que também compromete o trabalho periodontal. Isso é importante a gente lembrar. E uma coisa a gente tem que colocar, e é responsabilidade nossa, que é esse último item aí, alertar sobre a importância do tratamento periodontal. Não tem como você, esse paciente aí não está muito legal, eu estou até com vergonha, eu tenho medo dele, me oprime, e ele é mal educado, sei lá. Não importa. Eu tenho, por obrigação, como profissional de saúde, explicar a importância do tratamento. Muitas vezes a gente fala assim, não vou falar isso não, porque vai ficar, é um problema que o paciente tem, mas para fazer o tratamento é meio complexo e caro. Eu não vou falar porque ele não vai fazer mesmo, então não vou nem falar. Não, eu tenho que falar, eu tenho obrigação de falar, de alertar. Se ele vai fazer ou não, é aquela questão da hipótese. Você pode fazer isso ou não fazer nada. Se ele não quer fazer, por questões pessoais dele, tudo bem. Mas eu tenho que alertar da importância do tratamento periodontal. Então, quais são as características? Unidade, continuidade, ou seja, primeira unidade que eu falei, né? Eu não posso fazer separado, só meu quadradinho aqui, a pério, e esquecer as outras disciplinas. Não. Tem que me compartilhar com as outras disciplinas, mesmo que não seja eu que faça. Tem o meu colega na minha própria clínica, ou tem um colega que trabalha em outro lugar, mas eu tenho que dar unidade nesse trabalho. Unidade e continuidade. Não, faz até aqui, eu vou viajar, vou embora, vou esperar um pouquinho, uns 6 meses, depois eu volto. Não, tem que ter uma sequência, senão eu vou complicar a minha situação. O meu planejamento ele vai ficar defasado. E o meu planejamento, ele tem que ser flexível e coerente. Bom, meu paciente, como eu falei, ele só pode vir segunda-feira fazer esse tratamento. Eu proponho para ele 6 sessões, mas ele só pode vir toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Beleza. Eu tenho que ser flexível com o meu planejamento. Eu tenho aquilo que eu tinha planejado, não vai dar mais para fazer por um motivo coerente. Eu posso modificar, eu não posso me engessar no meu plano de tratamento, né? Isso chama-se flexibilidade com coerência. E aí vem o outro item, que é a racionalidade e objetividade. Eu tenho que falar, poxa, eu tenho que andar logo. Às vezes, por exemplo, na sua agenda, você vai ter que passar um paciente, um caso, na frente de outro, em termos de atendimento, por conta dessa racionalidade e objetividade. Às vezes eu tenho um prazo para eu terminar aquele trabalho um pouquinho mais rápido, né, para que eu tenha um resultado melhor. Então tem que ser racional, colocar a razão e objetivo. Eu não posso ficar enrolando o paciente, caramba, o negócio lá está dando meio ruim, eu vou ficar encebando aqui, enxugando gelo, porque eu não sei o que fazer, não. Não, tem que ser objetivo. O povo fala assim, olha, aquele negócio, aquele tratamento que eu estava fazendo não está dando certo, não deu certo. Ser muito franco, honesto, lembre-se do vídeo que a gente passou, né, com o paciente e olha, nós vamos ter que mudar esse plano aqui, essa execução desse trabalho. Tudo bem, gente? Ok. Alô, Letícia, Emanuela, quem pode falar que está tudo ok? Tudo certo, professor. Beleza. Então, olha só esse resuminho aqui.
a sequência de tratamento, quando a gente fala de flexibilidade, né? Eu teria uma sequência ideal, mas eu tenho condições que me limitam. Então, para cada caso, às vezes, no mesmo paciente, eu tenho uma sequência individualizada. Hoje, o mesmo paciente, eu faço uma sequência. Daqui a 5 anos, ele vem para o tratamento, eu faço uma outra sequência, porque eu tenho condições limitantes. Às vezes, 2 pacientes com uma semelhança muito grande de diagnóstico, eu também vou ter uma sequência individualizada. Eu tenho que lembrar disso, que o correto seria adaptar ao plano ideal às necessidades do indivíduo. Isso é o correto. Tá? Então, vamos a continuando as nossas fases, né? Então, vem a fase preparatória. Gente, professor, qual que seria a fase preparatória? Qual que seria a fase restauradora? Qual que seria a fase de controle e manutenção? Quando eu falo em fases, vocês vão imaginar... vamos lá, então. Gente, quais são as disciplinas que eu vou aplicar num tratamento odontológico? Todas. Vamos lá, me citem 5 disciplinas, pelo menos, 3 disciplinas, não vou falar 5 para não dificultar. 3 disciplinas que eu vou fazer, que eu vou aplicar em um tratamento odontológico. Vamos lá. 3. Dentística, Endo. Império. E pério, beleza. Agora, eu falei 3, foi rapidinho, vamos colocar mais 2 aí, para inteirar 5. Dentística, endo e pério. Na imagem aí vocês veem, ó. Vai colando da imagem. O que mais, gente? Ortodontia. prótese também. Prótese. Alguém falou, eu não entendi. Ortodontia, professor. Endo. Ortodontia, beleza. Então pronto, já falamos 5 e tem mais, né? Mas já falamos prótese, orto, endo, periodentística. São as disciplinas. Essas disciplinas e outras que não foram faladas, elas se encaixam aqui, ó. Ou na fase 1, que é a fase preparatória, que é a adequação do meio bucal, também chamada de fase higiênica, e na fase 2, que é a fase restauradora, que é subdividida em corretiva 1 e corretiva 2. Então, a fase restauradora, ela é subdividida em fase restauradora corretiva 1 e fase restauradora corretiva 2. E depois entra para a fase de controle e manutenção, que é aquilo que a gente faz, né, como eu falei, que nós fazemos o monitoramento do nosso tratamento. Vamos lá. A fase preparatória, que é a fase higiênica, né, que é a adequação do meio bucal, ela consta de quê? Do atendimento de urgências, naturalmente. A fase preparatória, gente, então é aquela fase inicial, a fase que você vai preparar para uma reabilitação. Então, é que você faz a primeira coisa. Pergunta se não é passou os 24 reais pela massa, você vai passar para o papel de 24 reais. Obrigado. Bom, o áudio está aberto. Deixa eu explicar. Alguém fala que o amor Olha só, a energia era R$ 165,09, certo? Dividido para 2 pessoas, daria 82 alguma coisa, certo? Amor? Isso. Aí o gás era 23,66, né? Dividido para 2 daria 11,83, certo? Atenção, Kelvin, por favor, Então, o áudio dele está aberto. Nós dividimos, então, a energia e o gás. Tá, ok. Ficou 2 partes para a pessoa. Professora, Uma parte da energia, uma parte do gás, sendo uma parte da energia de R$81 e uma parte do gás de 11,83, certo? Então, você não pode subtrair a sua parte da energia. Você tem que subtrair uma parte da do órgão, porque é a parte que você não pagaria. Entendeu? 70,71.
Bom, pessoal, então, a fase Oi, preparatória Elba. vai com atendimento a crianças e a técnica de higiene e profilaxia, lembrando sempre do controle da placa bacteriana, tá? O que tem nessa fase preparatória? A motivação do paciente, né? Eu vou evidenciar a placa, eu vou mostrá-lo como fazer a higienização com escova, com fio dental, individualizando a técnica, né? Essa é a fase inicial, é a fase preparatória. Mas na fase preparatória, vocês veem aí na imagem que eu começo a orientação da higienização, com a motivação do paciente, que é muito importante, e vou continuar com a remoção dos fatores retentivos, fatores retentores, que vocês vão ver lá na pré-clínica. O que são os fatores retentores? Cálculo supragengival é fator retentor, as cavidades que estão desgastadas ou estão quebradas, elas devem receber adequações. Essas cavidades, elas vão ser recontornadas ou fazer um novo polimento. As próteses que estão mal ajustadas, eu também ajeito elas, eu adequo. O termo que vocês vão olhar na fase preparatória é o termo adequação, né? Então, eu vou ajustar aquela prótese. A endo também tem uma fase de adequação endodôntica. Tudo isso é na fase 1, é na fase preparatória, tá ok? E aí a gente vai fazer o quê? A periodontia. Então, em que fase, por exemplo, que a periodontia estaria? Na fase 1, na fase preparatória. Por quê, professor? Porque é ali que a gente vai remover o cálculo supragengival, né? Seja com instrumento manual ou instrumento ultrassônico, eu estarei removendo aquele cálculo que pode interromper ou interferir quando eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou fazer uma sondagem, tem muito cálculo ali, e aí eu removo primeiro essa parte mais grosseira do cálculo e faço a sondagem. Desta forma que vocês estão vendo aqui na imagem, né? No canto esquerdo eu tenho um cálculo que muitas vezes eu não consigo visualizar a margem da gengiva, eu faço uma remoção desse cálculo supragengival e vou verificar aqui como está realmente aquela margem, assim como aqui embaixo, né? Eu tenho muito cálculo que me atrapalha, muitas vezes eu faço uma adequação. E a adequação do meio da dentística, qual seria? Seria o que vocês estão aprendendo agora também na dentística, aquela escavação, né? aquela remoção daquele tecido cariado mais amolecido, e uma restauração provisória, seja com o material que for, seja o IRM ou o ionômero de vidro. Lembrando, tudo isso está na fase 1, na fase preparatória. Vocês veem aqui que a gente não fala em restauração definitiva. O termo usado é restauração provisória ou adequação. Então, é como está mostrando aqui, ó. Essas cáries, né, na margem gengival, a gente não vai tratá-las, né, porque eu tenho que terminar de fazer todo o meu planejamento. Eu coloco o ionômero de vidro e vou continuar o meu tratamento, enquanto isso, esse ionômero que está aí, ele vai protegendo essa cavidade. Essa é a adequação do meio na dentística. Assim vocês veem o que está mostrando aqui nessas outras imagens, né? Também a adequação das cavidades na dentística, ok? Então, na dentística ainda, a gente faz o recontorno e o repolimento de restaurações. Né? O que eu faço? Qual que é a minha atividade nesse recontorno? É para corrigir margens defeituosas e melhorar a lisura superficial, como a gente está vendo aqui. Ó. O amálgama mais antigo, mas não precisa trocar, eu vou lá e faço apenas um recontorno e um repolimento. Beleza, dá para o paciente continuar até com essas restaurações por mais tempo. Mas isso é uma adequação, não é uma restauração definitiva. Com as tacinhas, que vocês já são
estão aprendendo, né, o que usar para fazer isso. E aí nós temos a adequação do meio em relação à prótese. O que eu vou fazer em relação à prótese na adequação? Eu vou corrigir quando for possível. Mas se não for possível corrigir, eu vou substituir por um provisório. Não é confeccionar. Lembre-se desses termos, tá? A diferença, quando eu vou confeccionar uma restauração definitiva, eu já estou fazendo o tratamento. E no caso, então, aqui até da prótese, é lá na fase final, vocês vão ver que é na fase corretiva 2. Nesse momento, eu só vou corrigir um defeito e, se não tiver jeito de corrigir, eu vou substituir por provisórios. Ah, professor, você falou que tem adequação no meio da endodontia? Sim, tem. Se você chega com um paciente com uma dor, com envolvimento, aquele caso do dente 14 que a gente mostrou lá no início, né? Com muita dor, eu já vou partir para o tratamento desse dente? Não necessariamente. Sendo possível, eu faço a instrumentação dos 2/3 iniciais da raiz, coloco um curativo e selo. E depois, lá na frente, eu faço o tratamento final, né? O tratamento definitivo desse canal. Né? Isso chama-se adequação do meio na endodontia. Então, está aqui as imagens para vocês verem que o dente foi acometido, ele foi tratado, mas foi tratado como? De forma de adequar ao meio. Ah, ele pode ficar com esse curativo? Sim, tem um tempo determinado, é um tempo curto, até vocês fazerem o tratamento definitivo, mas ele pode. Pode sim. De acordo com a situação, a gente vai delinear esse tipo de adequação. Tudo bem até aqui, pessoal? Acalmaram a mão aí? Tudo bem, professor? Então, tá bom. Então, a fase preparatória que a gente está falando, né? Após a confecção do plano de tratamento, depois que eu fiz a minha adequação do meio bucal, ou seja, a adequação do meio bucal faz parte da fase 1 do tratamento. Tudo isso que a gente mostrou em termos de adequação faz parte da fase 1. E também na fase 1, eu colocaria a terapia periodontal, que é a raspagem dental, aí já entra a subgengival também, e as extrações. Ah, tem raiz, você fez o seu exame e viu que tem raízes e dentes que estão perdidos. Eu vou incluir esse trabalho na fase 1, na fase preparatória, ok? Então, periodontia e exodontia são as fases, fazem parte das fases iniciais, ou a fase preparatória. Aqui estão as exos, né? Uma imagem mostrando as exos, uma raiz como essa aqui, que você vê que não, vocês vão ver muito isso lá na pré-clínica, que não tem mais o que fazer com elas, a gente vai remover. Beleza! Então, eu saí da fase 1, que era aquela fase de adequação do meio, e lá entra, vocês vão ver, professor, então a dentística não é na fase 1? Não. A prótese não? Não. A endo? Não? Não. Mas você falou de tudo isso lá. Falei em formas de adequação. O que entra como tratamento na fase 1 depois que você faz a adequação da própria periodontia, é a periodontia já a nível subgengival e as exos. Já na fase 2, é chamada fase restauradora. E é aí que a gente falou que ela subdivide-se em terapia corretiva 1 e terapia corretiva 2. A terapia corretiva 1, ou na terapia corretiva 1, eu faço o meu tratamento, lembra aquele dente que a gente já adequou? A gente já adequou, a gente vai fazer já aí agora o tratamento definitivo do canal. Eu já vou fazer o meu tratamento definitivo restaurador. E eu vou fazer a minha reavaliação periodontal daquela raspagem que eu fiz na fase 1. Aqui também entra as cirurgias pré-protéticas ou estéticas e o planejamento protético. Veja que a prótese não entra ainda na fase restauradora, na fase restauradora, terapia corretiva 1. Ela vai entrar lá na terapia corretiva 2. Na terapia corretiva 1, então, repetindo, é o tratamento endodôntico, o restaurador
e a reavaliação periodontal, sendo que aí inclui também as possíveis cirurgias estéticas na pele. Tá ok? Professor, mas você falou que na terapia 1 tinha adequação do meio, que é a prótese, né? Isso, na terapia É corretiva só o ajuste. é só ajuste. Vocês viram lá, Emanuela, que a gente só faria talvez um provisório, ou, por exemplo, desgastaria, às vezes é uma prótese que está meio, quebrou um pedacinho, está com a ponta, né? Você só alisa aquela coroa, né? Mas não faz uma nova. Você pode fazer uma nova, uma coroa provisória. O que não faz é o definitivo, né? Ela entra, sim, na fase preparatória como adequação, é exatamente isso. Na fase corretiva 1, que está dentro da fase restauradora, vejam bem, a fase restauradora subdivide-se em duas. A terapia corretiva 1, terapia corretiva 2. A prótese, propriamente dito, entra na terapia corretiva 2. O planejamento da prótese, que entra na terapia corretiva 1, que faz parte da fase restauradora. Tá ok? Sim, professor. Beleza. Então, na fase restauradora agora, terapia corretiva 2. Eu já tenho a minha cárie e as doenças periodontais top, controladas. As minhas outras cirurgias eletivas que eu precisar fazer, eletiva é o quê? Aquela cirurgia que não tem emergência, que não tem urgência. É a cirurgia de um siso, que está lá quietinho, mas não está incomodando em nada. E é uma cirurgia eletiva, eu vou fazer aqui no final da fase restauradora, que é a fase 2. E aí sim, eu faço o meu tratamento protético definitivo. Tá ok? Então, a terapia corretiva 2, elas entra esse tratamento protético definitivo. E a fase de manutenção e controle, né? Que ela é essencial, aquilo que eu falei para vocês. Eu não posso vender o meu produto, o meu trabalho, o meu serviço e não fazer um pós-venda, vamos dizer assim, né? É essencial para o meu sucesso. Pode ser de 3 a 6 meses, variável. Pode ser um mês também, pode ser um ano. Mas eu tenho que ter esse paciente de volta. Eu vou fazer sempre que ele retornar o meu exame físico e a minha anamnese, eles têm que estar atualizados. A motivação e o controle da placa são fundamentais e essenciais. E, quando for necessário, eu faço o meu tratamento. Ah, mas é só para acompanhar. Eu vi que está um negocinho, uma restauração que eu fiz ali. Putz, já quebrou, cara, vou fingir que não vi, deixa quieto. Não. Se ele voltou para o monitoramento, para a manutenção e teve alguma coisa para fazer, eu vou fazer o tratamento. Tá ok? Pessoal, então essa é a sequência para a execução dos procedimentos. Nós temos menos de 1 minuto. Deve cair novamente, mas eu preciso concluir. Então, se cair o sinal, a gente vai entrar pela última vez para eu concluir. Mas vamos falando aqui e até cair, tá? Mas vamos retornar. Caiu, vamos retornar para eu fazer o fechamento da aula. Então, a sequência das especialidades para execução dos procedimentos. Fase preparatória, gente, aquilo que a